O nosso estudo será a respeito da certeza da salvação. Alguns falam segurança da salvação, certeza da salvação, é a mesma coisa. Difere, obviamente, embora tenha uma relação inalienável da perseverança dos santos. Né? A perseverança dos santos é a doutrina que declara que nós temos da parte de Deus uma preservação pela graça, em que Deus então ele nos guarda no seu poder na salvação, de modo que nenhum de nós, dos eleitos salvos em Cristo, perderá sua salvação, nem cairá da graça, né? Então essa é a doutrina da perseverança dos santos. A doutrina da segurança da salvação, ou da certeza da salvação, tem a ver já com um aspecto de correspondência, né? Enquanto a perseverança é algo que Deus realiza em nós, e Ele então assegura, Ele nos preserva, a segurança da salvação, a certeza da salvação também é algo que Deus realiza em nós e que então produz em nossos sentimentos, nas nossas convicções, no nosso relacionamento, certeza do seu cuidado, do seu amor, dos meios e dos recursos que Ele nos dá para que nós possamos entender a nossa vida de salvação, de comunhão com Ele. 1 João capítulo 5, 1 João 5, do verso 13 a 14, diz assim: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Bom, nós temos aqui a declaração de João de que nós devemos saber e devemos confiar que nós somos filhos dele e de que nós temos a vida eterna. Então essa é a certeza da salvação, de que nós temos a vida eterna. Curiosamente, até mesmo arminianos que negam a perseverança dos santos, eu posso citar, por exemplo, John Wesley, que negava a perseverança dos santos, porque ele é um arminiano, ele cria na certeza da salvação. Então, a certeza da salvação tem a ver com a certeza de que Deus nos salva, de que Deus nos dá o perdão, nos dá o amor dele, nos estabelece conosco uma relação de comunhão, de vida, de filiação pela adoção, de que nos declara perdoados pela justificação e de que nós agora temos comunhão com Deus o Pai por meio de Cristo Jesus. Então, esta certeza todos nós devemos ter. Eu falo que devemos ter porque a primeira pergunta talvez que surja é se a certeza da salvação ela é essencial à salvação. Deixa eu trocar esse miúdos. A pergunta é: se eu não tiver certeza da salvação, eu não sou salvo? Né? E essa é a resposta que nós devemos dizer: não. É possível alguém ser salvo? Vou mudar um pouco a pergunta para torná-la um pouco mais claro. É possível que alguém seja verdadeiramente salvo, evidenciando elementos de salvação, a ação do Espírito Santo nele, demonstrando uma vida transformada e ainda assim, apesar de ser convertido e tendo evidências de conversão, essa pessoa ela tenha alguma dificuldade de crer na sua salvação? É possível isso acontecer? Bom, sim, isso é possível. E aí, a confissão de fé, no capítulo 18, ela nos fala algumas coisas interessantes quanto à necessidade de termos certeza da graça e da salvação, né? No capítulo 18 da Confissão de Fé de Westminster, primeiro parágrafo, diz assim: ainda que os hipócritas e os outros não regenerados, ou seja, são pessoas que não são convertidas, mas elas vivem com a igreja visível, elas podem até tornar-se membro pela convivência, pela amizade, pela religiosidade, mas lhes falta verdadeiramente conversão no coração. Ainda que os hipócritas porque eles não são verdadeiros, né? E outros não regenerados possam iludir-se vanamente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança que perecerá, contudo os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem nesta vida
certificar-se de se acharem em estado de graça. E podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca os envergonhará. Mas o que é essa esperança? Aí o parágrafo 2 da Confissão de Fé, ela continua dizendo o seguinte: essa certeza não é uma mera persuasão conjectural e provável, fundada numa falsa esperança, mas uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas da salvação, na evidência interior daquelas graças nas quais essas promessas são feitas, o testemunho do Espírito de adoção que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, sendo este Espírito penhor da nossa herança, e por quem somos selados para o dia da redenção, né? E aí a primeira pergunta que nós já estamos trabalhando dela: é possível que alguém, sendo verdadeiro salvo, não tenha essa certeza? Sim, infelizmente é possível, e é possível por alguns motivos. O primeiro motivo seja heresia. Ela foi mal doutrinada, ela foi ensinada, mesmo estando numa igreja que é verdadeiramente evangélica, porque crê na palavra de Deus, no Evangelho, na salvação em Cristo Jesus. É possível que essa igreja ela seja menos pura doutrinariamente, e por causa desta presença de impureza doutrinária nessa igreja, é possível que ela ensine para os seus membros que ninguém pode ter certeza da salvação, e essa pessoa, confiando nos seus mestres, nos seus professores, na sua liderança, ela crê que não pode ter certeza da salvação. Uma outra possibilidade, então, a primeira possibilidade é por erro doutrinário, né? Então é possível que essa pessoa ela tenha sido erroneamente instruída, mas que, se corretamente instruída na palavra, é possível que ela mude de opinião e passe a crer na verdade. Segundo motivo, seja talvez por motivos emocionais, psicológicos, né? Essa pessoa esteja passando por uma profunda depressão, em que a angústia, tristeza de alma, motivos de dúvidas invadem e perturbam a sua mente. Em algum momento ela chega a questionar se ela de fato é salva, se ela de fato é uma filha de Deus, e por causa de instabilidade emocional, é possível que ela então tenha momentos em que ela duvide da sua salvação. Então essa é uma situação. O terceiro motivo é em casos em que Deus entrega alguns verdadeiros salvos para os seus pecados como um ato de juízo temporal. É possível sim que Deus, punindo pessoas rebeldes que não aceitam a liderança e a disciplina institucionalizada de Deus, porque o meio normal e ordinário de Deus disciplinar os seus filhos é através da disciplina eclesiástica, é através da disciplina bíblica que a liderança da igreja deve exercer, deve aplicar pastoral, amorosamente, mas de forma zelosa e fiel na vida daqueles que caem em pecado. Quando a pessoa ela rebela-se e ela se afasta e ela então rejeita a autoridade de Deus dada a homens que deveriam discipliná-lo e tratá-lo para restauração, é possível que agora Deus endureça o coração dele, tirando dele a influência da sua graça e entregando-o a seus pecados, de modo que essa pessoa ela vai percorrer um período da sua vida em pecado, em dureza, em consequência dos seus pecados, em tristeza, em ausência da alegria da salvação, conforme Davi ora no Salmo 51, né? Ele diz: restitui em mim a alegria da salvação e renova em mim um espírito inabalável, né? Por quê? Porque ao envolver com Betseba, Deus endureceu o coração dele e Deus pesou a mão sobre ele, de modo que tirou a alegria. Ele não perde a salvação, obviamente, mas ele perde a alegria da salvação, ele perde a honra de ser crente, a honra, a alegria de servir a Deus com honra, com retidão, com justiça, com integridade, com boa reputação, com bom testemunho. Ele perde a autoridade do uso dos seus dons, ele não vai poder usar os seus dons para a edificação da igreja, para a edificação própria, para a glória de Deus. Ele vai ter as bênçãos retiradas da vida dele, e isso trará sobre ele momentos de dureza, de tristeza, de tal modo que ele possa chegar a questionar-se se ele de fato é um verdadeiro salvo, mesmo ainda sendo salvo.
porque salvação não se perde. Então, nessas três situações é possível que alguém ela não tenha, de fato, a certeza da salvação, quer seja por má doutrinamento, quer seja por motivo mental, psicológico, saúde mental, ou quer seja por disciplina espiritual de Deus sobre alguém que está em rebeldia. E a Confissão de Fé, no capítulo 18, verso 3, diz assim: essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé, ou seja, se alguém não tiver ela, ou temporariamente, ou por causa de má compreensão bíblica, não significa que essa pessoa não seja salva. É possível ser salvo sem experimentar ou sem crer na certeza da salvação. Que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Contudo, sendo pelo o Espírito Santo, habilitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode alcançá-las sem revelação extraordinária. Em outras palavras, a certeza da salvação, ela não vem por revelação imediata. A certeza da salvação, ela se vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, nós somente podemos ter certeza de quem Deus é, do propósito de Deus, do amor dele, da sua salvação conosco, da sua redenção, das suas boas intenções em nós e por nós e através de nós pela palavra. Não através de revelações extraordinárias ou especiais. No devido uso dos meios ordinários. Quais são os meios ordinários? A palavra, a oração e a ceia do Senhor. Então, como que nós podemos ter certeza da salvação? Nós precisamos, em primeiro lugar, a fonte da certeza da salvação é o testemunho interno do Espírito Santo. A nossa certeza da salvação não é algo que nós produzimos artificialmente, não é algo que nós podemos falsamente alimentar no nosso coração ou artificialmente através de conjecturas. Não é isso. A certeza da salvação, ela se dá inicialmente pela obra do Espírito Santo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, do verso 12 ao verso 17, diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica, preste bem atenção nisso aqui, verso 16, Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então nós temos essa certeza pelo testemunho interno do Espírito Santo. E é por isso que a Confissão de Fé ela nos diz assim: é pois dever de todo fiel, de todo crente, fazer toda a diligência, todo esforço dedicado para tornar certas sua vocação e eleição, a fim de que por esse modo seja o seu coração no Espírito Santo confirmado em paz e gozo, em amor e gratidão para com Deus, em firmeza e alegria nos deveres da obediência, que são os frutos próprios dessa segurança. Em outras palavras, a verdadeira segurança, ela produz obediência. A verdadeira obediência, ela produz segurança. Isso é um ciclo. Então, nós cremos que somos filhos de Deus, obedecemos. Nós obedecemos e isso confirma que somos filhos de Deus. Esse privilégio está, pois, muito longe de predispor os homens à negligência, né? Ainda no Catecismo Maior, pergunta 80 e 81, o Catecismo Maior de Westminster diz assim: os crentes verdadeiros poderão ter certeza infalível de que estão no estado de graça e de que nesse estado perseverarão até a salvação? A resposta:
aqueles que verdadeiramente creem em Cristo e se esforçam por andar perante Ele com toda boa consciência, podem, sem uma revelação extraordinária, ter a certeza infalível de que estão no estado de graça e de que nesse estado perseverarão até a salvação, pela fé baseada na verdade das promessas de Deus e pelo Espírito que os habilita a discernir em si aquelas graças às quais são feitas as promessas da vida, testificando ao seu Espírito que eles são filhos de Deus. Pergunta 81. Todos os crentes têm sempre a certeza de que estão no estado de graça de que serão salvos? Resposta: os crentes verdadeiros podem esperar muito tempo antes de conseguir a certeza da graça e da salvação, porque ela não pertence à essência da fé. E depois de desfrutá-la, podem senti-la enfraquecida e interrompida por muitas perturbações. Ou seja, mesmo alguém que já tem certeza da salvação, pode ter ela interrompida. Pode ter algum momento que ele vai falar assim: será que eu sou salvo mesmo? Será que eu não estou iludido, enganado? E essa não é a experiência só sua. Muitos cristãos passam por isso. E ela pode ser, inclusive, enfraquecida, interrompida por muitas perturbações, pecados, tentações e deserções. Contudo, isso aqui é importante, o verdadeiro salvo, eles nunca são deixados sem a presença e o apoio do Espírito de Deus. Essa é a grande e boa notícia do Evangelho. Os verdadeiros salvos nunca são deixados sem a presença e o apoio do Espírito de Deus. Por quê? Porque lá em Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, Efésios 1, 13 e 14, a palavra de Deus diz assim, vou ler o verso 12 a 14, diz assim, Efésios 1, 12 a 14, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, então observem, a salvação vem pela palavra de Deus, a palavra da verdade, a segurança da salvação, a certeza da salvação vem pela palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, nele Cristo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então nós temos a certeza de que somos salvos e certamente salvos. Por isso que Paulo ele pôde em Filipenses 1, verso 6 dizer, porque eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então é uma certeza na palavra. Por isso que Paulo também pode, lá em Romanos 8, verso 37, Romanos 8, 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu estou bem certo. Essa é uma afirmação categórica, absoluta, que não pode ser destruída. Porque Deus ele produz em nós essa certeza pelo testemunho interno do Espírito Santo. Mas o testemunho interno do Espírito Santo não é uma revelação como se fosse uma luz interior. Não, nós não podemos cair nesse erro. Tá? O testemunho interno do Espírito Santo não é uma luz interior que age independente da palavra. Pelo contrário, o testemunho interno do Espírito Santo age com a palavra, por meio da palavra. É o Espírito que foi então selado em nós como penhor, como garantia da nossa salvação, para nos guardar até o dia da redenção em Cristo Jesus. Ele testemunha com a palavra e por meio da palavra. Então por isso nós precisamos ler a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra, encher a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus. E aí nós podemos então crer
E aí nós precisamos então crer na palavra, depender da palavra para crer nela. E outra evidência de que alguém é realmente verdadeiramente salvo, né? Eu gosto muito lá do texto de João capítulo 10. Certa vez conversando com algumas pessoas e alguns irmãos, ele perguntou: pastor, como é que eu posso ter certeza de que, de forma bem fácil, prática, de que eu sou realmente filho de Deus, de que eu realmente sou salvo? A resposta é dada pelo nosso Senhor Jesus em João 10, do verso 11 em diante. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. Nos diz o Senhor Jesus: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque mercenário não tem cuidado com as ovelhas. E novamente o Senhor Jesus diz, verso 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então, a resposta do Senhor Jesus, a primeira coisa que Ele diz para nós, em termos de certeza, é: nós conhecemos a Ele. Eu sei que Tu és o Filho de Deus. Para onde nós iremos se somente Tu tens as palavras de vida eterna? Eu sei que és o Deus vivo, és o Messias. É só nós olharmos o testemunho nas páginas da Bíblia de como os discípulos de Jesus, ao encontrá-lo, puderam reconhecer que de fato Ele é o Redentor, o amado da nossa alma. E Ele diz aqui: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. E detalhe, elas me conhecem a mim. Verso 15: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Observe bem, a segunda evidência de que nós pertencemos ao rebanho de Jesus. Em primeiro lugar, nós conhecemos quem Ele é. Nós sabemos de fato quem é o Senhor da Escritura, revelado na palavra de Deus. Eu sei quem Ele é. Segundo, Ele diz aqui no verso 6: ainda tem outras ovelhas, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. A segunda evidência é que nós ouvimos a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Cristo. E Cristo não fala conosco, conforme nós já vimos, de forma extraordinária e novas revelações. Não, não é isso. Ouvir a voz de Deus é ouvir a palavra de Deus. É ouvir a Escritura. É ouvir Deus falando conosco quando nós lemos a palavra do Senhor e o Senhor, Ele fala conosco de uma forma vívida. Eles ouvem a minha voz. Mas Ele diz aí no verso 17: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Verso 18: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou e tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. E este mandato recebi do meu Pai. Então nós temos a certeza de que nós somos filhos de Deus por uma questão muito simples. Nós conhecemos quem é Cristo. Nós não somente conhecemos quem é Cristo, mas nós ouvimos a sua voz na palavra. E aí vem algumas aplicações bem práticas. Como que nós podemos desenvolver esta certeza da salvação? Como que nós podemos fortalecer, nutrir essa certeza da salvação? É necessário, sim, porque sem certeza é algo terrível. Nós vivemos uma inconstância, nós vivemos temendo o tempo todo, nós vivemos a incerteza, a insegurança. É por isso que a certeza ela é necessária, e não só necessária para nos fazer bem, mas porque a própria palavra, conforme nós lemos lá no início de 1 João 5, verso 13: estas coisas vos escrevi a fim, ou seja, com a finalidade de saberdes que tendes a vida eterna. E essa vida não é apenas boa, não é apenas santa, não é apenas agradável, não é apenas de paz. Ela é uma vida eterna. Em outras palavras, ela é uma vida que não acaba. Ela é sem fim, ela é eterna, ela tem nela
uma qualidade que é um atributo de Deus, porque a vida que Deus nos dá é obra do próprio Deus para nosso bem, Como que nós podemos então nos alimentar e nos nutrir para que possamos alcançar, se você está tendo dificuldade em crer na sua salvação, ou de fato fortalecer? Em primeiro lugar, talvez você não tenha a certeza de salvação, porque talvez você realmente não tenha salvação. Eu não estou perguntando se você já é membro da igreja, eu não estou perguntando se você nasceu na igreja, foi batizado na igreja, quando bebê, criança, ou em algum momento lá atrás. A minha pergunta para você é: você realmente conhece a Cristo? Você realmente ouve a sua voz? Você realmente entende o Evangelho? Você realmente tem uma fé viva e verdadeira? Ou essas coisas são apenas palavras que você está acostumado com elas, mas elas não fazem sentido para você? Porque você não as experimenta. Você não experimenta essa realidade da comunhão com Deus. Você ainda vive preso, escravo dos seus pecados, e ainda vive, apesar de viver uma boa moralidade cristã, apesar de viver externa, de aparência, apesar de você procurar então viver a religião dos seus pais, o presbiterianismo ou a batista ou qualquer outra religião, talvez você esteja enganando a si mesmo, pensando que o fato de estar vivendo uma vida moralmente aceitável, isso já torna você um salvo. Eu quero dizer para você que não é isso que nos dá salvação. É o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, que nos perdoa de todo o nosso pecado. Então, em primeiro lugar, eu creio que se você não tem essa certeza, seja de fato porque você precisa receber Jesus como seu Salvador. Você precisa conhecer o amor dele e conhecer realmente o perdão e experimentar a vida eterna. Essa é a primeira observação. Segundo, é necessário avaliar qual é o seu estado, como você está vivendo. Talvez você não tenha certeza de salvação porque você até hoje aprendeu que isso não existe, que ter certeza da salvação é uma coisa de gente orgulhosa, que ter certeza da salvação é algo que nós não podemos ter. É contraditório, porque observe bem, 1 João 3, verso 1, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Como é que alguém é filho de Deus se ela não é salva? Como é que alguém é filho de Deus se ela não tem vida eterna? Porque o mesmo João que escreveu 1 João é o João que escreveu o Evangelho de João, que lá no capítulo 1 do Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, ele diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos, porque não eram, para serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João, ele diz no Evangelho: a todos quanto o receberam Jesus como seu Salvador, também deu para eles o poder para serem feitos filhos de Deus. Por isso que lá em 1 João, capítulo 3, verso 1, diz: veja com que grande amor tem nos amado o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós experimentamos esse amor. Então, a primeira pergunta que eu preciso fazer para você é: como você está vivendo? O que está tirando a sua certeza? É um erro doutrinário? Você foi doutrinado, ensinado que nós não podemos ter certeza, e você então está vivendo essa incerteza, crendo nessa doutrina, nesse ensino que você recebeu? Então, se você aprendeu assim, eu convido você a abandonar essa mentira, porque é mentira. O diabo, ele quer dizer para você que você não pode ter certeza, para criar insegurança. E não só isso, que é pior, negar que nós podemos ter certeza da salvação é dizer que Deus mente. Porque quem nos alega, quem nos afirma que nós podemos ter certeza de que nós podemos estar bem certos
do que Ele é em relação a nós e do que Ele tem feito na nossa vida para garantir-nos a vida eterna, é o próprio Deus. E se eu digo que isso é mentira, eu estou chamando Deus de mentiroso. Isso é muito forte, isso é muito perigoso. Talvez você esteja passando, em terceiro lugar, talvez você esteja passando por um momento de saúde abalada, especialmente saúde mental, uma profunda e aguda depressão. E aí eu recomendo que você procure o seu pastor, você procure sua liderança, que você procure irmãos confiáveis, piedosos, que possam ajudá-lo a orar, ajudá-lo a ler a Bíblia, ajudá-lo em cuidar de você, em acompanhá-lo, em pastoreá-lo, para que esse momento ruim e tenebroso da sua vida passe e que você possa ver dias melhores e mais ensolarados, dias mais lindos e com mais alegria de alma na presença do Senhor. Mas ainda em quarto lugar, é possível que você esteja passando um momento de endurecimento de pecado, e independentemente se você está dentro da igreja ou fora dela, se esteja no convívio dos cultos ou ausente há algum tempo, é possível que você seja um verdadeiro salvo. Você já tenha experimentado a alegria da salvação, a alegria do amor de Deus, e você está nesse momento triste e vazio. Você sente um vazio dentro de você, e eu quero chamá-lo ao arrependimento. Eu quero dizer que você precisa voltar. E Apocalipse 2, verso 4 ao verso 5 diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. As primeiras obras é redescobrir o amor de Cristo, redescobrir a palavra, a oração, o prazer da comunhão. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeireiro, caso não te arrependas. É necessário então que você volte, que você peça ajuda, que você se arrependa, que você clame a misericórdia de Deus, que você peça que Deus tire toda dureza, toda rebeldia, toda insubmissão, independentemente se as pessoas que trataram com você erraram em algum momento ao tratar de você, se você tem ou não tem razão, ou se você tem pouca ou nenhuma razão, ou se toda a razão está com você. Essa não é a questão. A questão é que você precisa ser restaurado. Você precisa voltar ao primeiro amor. Como é que nós vamos fazer isso? Alimentando a palavra. Então nós vamos ler, meditar a palavra de Deus. Essa é a primeira coisa. A palavra é o pão do céu. Ela é o alimento. Ela que nos fortalece. Segundo, oração. Nós precisamos orar, nós precisamos ter um momento de intimidade com Deus. Jesus diz em Mateus 6 que nós precisamos ter intimidade com Deus, e essa intimidade ocorre quando nós lemos a palavra, ouvimos Deus e nós falamos com Deus pela oração. E nós temos esse diálogo com Deus, esse momento de intimidade com o Senhor. Em terceiro lugar, você precisa alimentar-se da ceia do Senhor. Você precisa, quando for a realização da ceia do Senhor, não seja relapso, não seja irresponsável, não seja negligente. Participe da ceia do Senhor. Prepare-se para participar da ceia do Senhor. Se alegre quando você participar e creia na presença espiritual do Senhor Jesus em comunicar graça para o seu coração e torná-lo mais santo e mais capaz de obedecer a palavra para a santificação. Não despreze a comunhão dos irmãos. A palavra de Deus diz em Hebreus: não deixeis de congregar, como é o costume de alguns, porque as consequências virão. E que Deus então abençoe, para que nós possamos ter sempre a certeza da salvação, a alegria de crermos que somos salvos, de que somos amados dele, de que nós temos então a palavra, toda a palavra, para nos dar essa certeza no Senhor. Se você gostaria de ler um livreto, eu vou indicar esse aqui, do R.C. Sproul, chamado Posso Saber Se Sou Salvo? É um livrinho bem pequeno,
rápida leitura, linguagem simplificada, com profundidade, fidelidade bíblica e traz uma orientação pastoral bem prática. Se você quer ler algo, eu recomendo esse livro. Que Deus nos abençoe e que a verdade seja a fonte da tua certeza. Em nome de Jesus. Amém.